Olha, a Bolsa de Valores aqui de São Paulo, a B3, fechou em forte queda nesta segunda-feira, após o presidente Jair Bolsonaro indicar um novo presidente executivo para a Petrobras. O Ibovespa caiu 4,87%. As ações da estatal fecharam o dia em queda de 21,51%. Já o dólar fechou o dia cotado a R$ 5,45, com alta de 1,26%. Para entender melhor esses reflexos relacionados à Petrobras, a gente conversa agora com o Gustavo Coelho, professor de Direito Empresarial do IBMEC. Boa noite, Gustavo. Obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Hoje foi uma pancada como se esperava que ia acontecer já na sexta-feira. Essa mudança vai acontecer, mas o presidente que assume lá na Petrobras vai ter como reverter esse olhar meio reticente dos acionistas? Uma boa noite. Boa noite. Bom, é um desafio, não há dúvida, né? A gente sabe que a Petrobras desenvolveu um histórico de alinhamento com o mercado internacional. Isso inspirou confiança na nossa economia, confiança no preço da ação da Petrobras. E agora a gente tem um receio, a partir das declarações recentes, de uma modificação desse posicionamento. E há muita expectativa para essa nova gestão do novo CEO da Petrobras. Gustavo, normalmente como é que se processa a troca do presidente da Petrobras? Boa noite, Heródoto. É uma alegria conversar com você e esclarecer um pouco sobre esse procedimento, que de fato ele não é de um senso comum. Afinal, as companhias, como o caso da Petrobras, listadas em bolsa, têm uma dinâmica com uma administração envolvendo uma camada, que é o Conselho de Administração, e a sua diretoria executiva. Então, a modificação do CEO da Petrobras, do presidente executivo da Petrobras, necessariamente passa pelo convencimento e nomeação e eleição por parte do Conselho de Administração. Então, é um ato feito indiretamente, né? Então, o controlador, no caso aqui a União, recomenda ao Conselho de Administração que altere o diretor-presidente, e isso, ato contínuo, pode vir a acontecer pelo convencimento dos membros ali presentes do Conselho de Administração. Há também um complicador, digamos assim, um elemento de sofisticação aqui, que no caso, necessariamente o diretor-presidente, pelo Estatuto da Petrobras, precisa ser membro deste mesmo conselho. Então, agora, o desdobramento envolverá a nomeação, a eleição de um novo membro do Conselho de Administração, que altera a composição dos seus 11 membros e, em um segundo momento, o Conselho vindo a nomear o novo presidente. Gustavo, nos bastidores chegou a se falar que alguns diretores iam entregar o cargo assim que a nomeação fosse confirmada. Isso pode acontecer? O que isso afetaria a empresa e até os acionistas? Poderiam se preocupar? As ações poderiam cair ainda mais? Como você vê essa possibilidade aventada nos bastidores? Sim, o aspecto jurídico é bastante claro. Qualquer cargo eletivo, e nesse caso esses são cargos de eleição, no cargos societários, eles podem ser renunciados, né, por aquele que ocupa essa função. Então, houve sim essa discussão nos bastidores, né, tanto em relação à diretoria, como até mesmo entre os próprios membros do Conselho de Administração. Então, essas são notícias que circulam. É claro que ainda não houve tal confirmação. A gente vê que eventualmente tem até uma tendência no outro sentido agora, de permanência. E, claro, a mensagem ela é bastante drástica, assim como acontece em vários outros ambientes, não só no corporativo de uma sociedade de economia mista, mas em qualquer companhia, a alteração drástica da diretoria tem um impacto bastante substancial na reputação, né, na expectativa de o quanto aquela companhia vai entregar ao mercado. Então, do ponto de vista de manutenção e de expectativa, manutenção de valor e de expectativa quanto à prosperidade da Petrobras, o ideal, claro, é a permanência dos demais membros da diretoria, bem como também os membros do Conselho de Administração que lá se encontram. Gustavo, uma das coisas que deixou o mercado assustado, o mercado e também os acionistas, né? Porque a Petrobras tem ações espalhadas aí pelo Brasil e pelo mundo, é que o presidente poderia fazer uma intervenção
nos preços do petróleo, como aconteceu no passado, em que o governo acreditava os preços por aí afora. Ele disse hoje que não vai ter intervenção nenhuma, não vai fazer nenhuma intervenção na Petrobras. Isso acalma o mercado, não acalma, o pessoal vai pagar para ver, ou há também um movimento especulativo nessa queda para logo ela recuperar e o pessoal fazer aí uma grana? Bom, começando pela parte da intervenção ou não intervenção, é claro, né, a União ela é a controladora da Petrobras e o exercício do controle envolve a eleição do corpo diretivo, no caso, da administração na sua maioria. Então, isso é algo nuclear do conceito de ser controlador. Quando a gente verifica as falas do presidente, claro, são muitas falas, mas pensando desde a origem, quando houve a comunicação da modificação da presidência, houve exatamente essa dicotomia, ou até esse paradoxo, em princípio, de não vou intervir, mas vou alterar o presidente da companhia. Aparentemente, né, o que está sendo mencionado é, de fato, uma intervenção como um acionista habitualmente faria, ou seja, um acionista controlador insatisfeito com a administração da companhia que ele controla, ele vem a demandar indiretamente, nesse caso, por causa do conselho de administração, mas indiretamente uma alteração de quem, de fato, executa a política da própria companhia. Feita essa observação, quanto à dinâmica especulativa e à reação do mercado, acredito que a reação do mercado ela vem muito mais a levantar uma incerteza de governos anteriores, como foi mencionado, né? O Brasil é fértil em movimentos exatamente de um falso liberalismo, de uma falsa liberdade econômica. E então, ao verificar essa modificação do preço da ação e da próprio humor mesmo dos investidores, especialmente internacionais, vem a esse efeito que poderia ser cascata. Poderia ser um efeito, então, que viria a afetar outros mercados sensíveis, em especial o de energia elétrica e outros, que foram objeto de intervenção bastante explícita no passado bastante recente na nossa economia brasileira. Gustavo Coelho, obrigado pela participação, pela explicação sobre esse momento da Petrobras. É claro, a gente continua e segue de olho sobre os próximos passos dentro da estatal.